Dando continuidade aos estudos sobre genética, chegou a hora da gente conhecer o que vem sendo trabalhado na genética na atualidade, por que não dizer na engenharia genética. Vamos aqui na aula de hoje conhecer conceitos, exemplos e resultados que foram obtidos na atualidade por meio dessa área chamada de biotecnologia. Você já deve ter ouvido falar em teste de paternidade pela análise de DNA. Ou também deve ter ouvido falar que uma ameba mantida em condições ideais divide-se por mitose a cada 20 minutos. E essas amebas que nasceram são clones da ameba inicial. Ou já ouviu falar em organismo transgênico? Ou ainda, podemos dizer que as aplicações que decorrem desse conhecimento permitem dizer que a biologia é uma das ciências mais importantes do século. Então, é nessa área de estudo chamada de biotecnologia que nós vamos também conhecer algumas técnicas de reação em cadeia de polimerase, que é a PCR, que nada mais é do que técnicas que proporcionam o aumento muito grande na eficiência da análise do material genético. Então, nessa aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais a respeito da biotecnologia, alguns exemplos e técnicas interessantes. A biotecnologia corresponde a um conjunto de técnicas que tem permitido ao ser humano utilizar organismos para obter diversos produtos. Durante muitos anos, na agricultura, os agricultores vêm cruzando diferentes espécies e variedades de vegetais para obter plantas com determinadas características nunca vistas na história da humanidade. Há cerca de 3.000 anos, por exemplo, os lavradores lá na China cultivaram uma leguminosa silvestre que produzia um feijão preto ou marrom, que é a soja que nós comemos hoje. Atualmente, há cerca de 7.000 variedades de soja, o que ilustra a grande diversidade obtida por meio de técnicas convencionais de cultivo. Essa engenharia genética do qual estou falando para vocês está muito ligada a uma área chamada da biologia molecular, uma área de biologia chamada de biologia molecular, que, no entanto, vai manipular o DNA das espécies. Nada mais é do que um conjunto de técnicas que permite a manipulação genética das células, permite utilizar organismos para obter produtos de interesse humano, econômico e até social, como, por exemplo, separar e agregar moléculas, alterar a composição genética de indivíduos, originar indivíduos geneticamente modificados. Essas técnicas de engenharia genética possibilitam a manipulação de moléculas de DNA, como eu estou dizendo para vocês. Então, por meio dessas técnicas, pode-se gerar organismos transgênicos, mapear os genes dos cromossomos, saber exatamente em qual cromossomo e em que lugar dele o gene se localiza. Também é possível realizar o chamado sequenciamento gênico. O que é isso, professor? Determinar a sequência de bases nitrogenadas de um gene, que essas informações vão permitir aprimoramentos nos serviços de acompanhamento e aconselhamento genético, pois possibilitam informar um indivíduo normal se ele é ou não portador de um alelo de um gene que causa alguma doença e que pode ser transmitido aos seus descendentes. Além disso, esses conhecimentos ajudam a melhorar as informações que podem ser obtidas em diagnóstico pré-natal sobre doenças genéticas em feto. Então, essas técnicas de engenharia genética permitem ainda fazer a identificação de pessoas com base na análise de DNA, com um nível de certeza igual ao das nossas impressões digitais. Por isso, fala-se em impressões digitais genéticas, ou é o DNA fingerprint, que é uma palavra inglesa que significa impressão digital. Todos esses recursos têm sido empregados em testes de paternidade para resolver casos de troca de crianças em maternidades, além de problemas criminais como estupros, roubos e assassinatos. Então, a engenharia genética ela está abrindo caminhos para a produção de hormônios de forma mais rápida e eficiente. A terapia gênica é outra área em expansão que envolve essas técnicas. Outros pontos importantes que nós podemos citar ligados a essa área são o desenvolvimento de novas fontes de energia, utilizando biocombustíveis, monitoração do meio ambiente para detectar poluentes,
contribuição nas áreas de arqueologia, antropologia, evolução e migração humana, com base em marcadores de herança materna, que é o DNA, a história do DNA mitocondrial e mutações no cromossomo Y, o desenvolvimento de biopesticidas para auxiliar nas plantações, o cultivo de produtos de origem vegetal mais nutritivos, a produção de vacinas comestíveis. Então, como se pode notar, o campo de atuação dessa nova área de conhecimento é muito grande e tende a aumentar. Já deu para perceber que não é de hoje que se tem trabalhado essas técnicas de engenharia genética e que elas vêm sendo praticadas há séculos. Como, por exemplo, usam-se fungos há muitos anos na fabricação de pães, de bebidas como vinho, do próprio álcool e de antibióticos, medicamentos fortes no combate às bactérias. Usam-se bactérias na produção de iogurtes, queijos e coalhadas. Na atualidade, a genética ela foi utilizada como base para ampliar esses conhecimentos no mapeamento do genoma, o conjunto de genes de um ser, na clonagem, no DNA de animais, como foi o caso da ovelha Dolly, do bezerro Bela, e assim como também de bactérias ou vírus e amebas, nas terapias genéticas, no tratamento de doenças, nos alimentos transgênicos, que é os chamados organismos geneticamente modificados, que é o que se faz muito com plantas e animais, no aconselhamento genético e no diagnóstico pré-natal, na cura e prevenção de doenças, na recuperação de espécies extintas, usando-se de material genético de fósseis, e por fim, com as células-tronco, células que são capazes de se transformarem em vários tipos celulares, tanto embrionários como adultas. A imagem representa fontes de células-tronco no nosso corpo, tanto embrionárias como adultas. Embrionárias desde o blastocisto, lá no embrião, processo que ocorre a divisão celular para começar a formar os primeiros tecidos, assim como existem também as células-tronco embrionárias no cordão umbilical, lá desde a placenta, no líquido amniótico, o saco vitelino, que são onde ficam reunidos os primeiros tecidos fetais. Assim como também existe no adulto, aonde? No tecido nervoso e na córnea, na pele e até nos nossos pelos e glândulas sudoríparas, que são órgãos anexos, na pulpa do nosso dente, no sangue, no tecido adiposo, também se encontram na medula óssea, nos músculos, enfim, então vários exemplos de células-troncos, tanto embrionárias como adultas, na nossa espécie. Hoje, a técnica central na biotecnologia é a tecnologia do DNA recombinante, que nada mais é do que o isolamento de moléculas de DNA e sua inserção no DNA de outro ou de diversos organismos. Para isso, é preciso isolar o trecho de DNA a ser inserido. Claro que esse processo vai envolver uma fragmentação, uma quebra do DNA dos cromossomos na intérfase, que é uma fase que antecede a divisão celular e que é feito pela ação de enzimas especiais denominadas enzimas de restrição. A descoberta dessa enzima permitiu grandes avanços na manipulação do DNA. O DNA recombinante nada mais é do que um DNA artificial, uma combinação de diferentes tipos de sequências quebradas ao novo trecho inserido em um ou mais organismos. Nas bactérias, especialmente, essas enzimas fazem parte de mecanismos de defesa desses procariontes contra vírus, pois atuam como verdadeiras tesouras moleculares, cortando o DNA viral em vários pedaços e tornando inativo. Então, nada mais é do que as moléculas circulares do DNA bacteriano que produzem proteínas a partir de uma clonagem no DNA que vão atuar nessa técnica. Hoje, há inúmeras dessas enzimas de restrição identificadas, as quais são isoladas das bactérias e purificadas, e são comercializadas por grandes empresas da área de biologia molecular e vendidas a especialistas que trabalham nessa área. Um grande exemplo dessa técnica é a reação em cadeia de polimerase, a chamada PCE. Essa técnica de reação em cadeia de polimerase
que vem do inglês Polymerase Chain Reaction, ela foi desenvolvida e propiciou um aumento muito grande na eficiência da análise do material genético. É possível obtermos o diagnóstico de doenças, assim como também ela influencia na medicina forense, ou seja, analisando o DNA, que é o fingerprint, né, as impressões digitais, para teste de paternidade e até mesmo na descoberta de autores em criminalidade. Só para a gente entender na prática o que seria essa tecnologia do DNA recombinante. Cada enzima de restrição corta o DNA somente quando encontra uma sequência específica de bases nitrogenadas. Dessa forma, esse corte não é feito em qualquer lugar. Os cientistas já sabem onde atua cada uma dessas enzimas de restrição conhecida. Por exemplo, na imagem, existe uma enzima chamada EcoR1, que corta o DNA toda vez que encontra as seguintes sequências emparelhadas. Como vocês podem ver na imagem, ao encontrar essa sequência, a EcoR1 sempre corta o DNA entre as bases G e A. Além dessas enzimas com capacidade de cortar o DNA em locais específicos, vamos entender um pouco sobre a clonagem. O clone vem do grego clon, que significa broto, ramo. Então, clone nada mais é do que uma população geneticamente idêntica, produzida naturalmente por meio de reprodução assexuada ou a partir de um progenitor comum, que são o caso dos gêmeos idênticos na espécie humana. A própria reprodução assexuada em amebas, bactérias, nada mais é do que um clone. Então, é uma cópia idêntica de moléculas ou de células, de tecidos ou de organismos adultos. Um exemplo disso é na população de bactérias, de animais ou até mesmo de plantas. Já a clonagem de DNA significa produzir inúmeras cópias idênticas de um mesmo fragmento da molécula daquele DNA. Esse processo tem início com o isolamento pela ação das enzimas de restrição, que nós conhecemos anteriormente, de fragmentos de DNA ou genes a serem clonados. Então, depois de isolados, esses trechos são introduzidos no DNA de outros organismos, principalmente vírus e bactérias que aceitam essa manipulação. Esses organismos são chamados vetores. E ao se reproduzir, esses micro-organismos multiplicam as moléculas recombinantes, dando origem a um grande número de cópias idênticas. Consegue-se desse modo produzir um grande número de cópias exatas, que é o que eu estou dizendo que são os clones, de um mesmo gene ou daquele trecho do DNA. Essa técnica de clonagem, na atualidade, já tem bastantes efeitos, como aumentar as chances de gravidez em pessoas submetidas à fertilização in vitro, ter gêmeos idênticos com pequeno ou grande intervalo de tempo, adulto ter gêmeo idêntico com o seu próprio filho, manter o embrião idêntico como potencial substituto, caso a outra criança venha a óbito, manter embrião para doação de órgãos, como fonte potencial de tecido fetal, órgãos ou até mesmo o ovário, doação de embriões para outra pessoa, venda de embriões, e ela pode ser de dois tipos. A clonagem pode ser reprodutiva e terapêutica. A ideia da clonagem reprodutiva pode ser obtida através da transferência do núcleo de uma célula somática de uma ovelha para o óvulo anucleado de outra ovelha. Entenda como ocorreu o caso da ovelha Dolly. Na imagem 1, você tem célula retirada de uma ovelha, de uma raça, que foram colocadas em culturas pobres em nutrientes, e nessas condições as células param de se dividir e ativam todos os seus genes. Na imagem 2, de um óvulo de uma ovelha de outra raça, retira-se o núcleo, deixando-se toda a estrutura celular necessária para produzir o embrião. Na imagem 3, as duas células são colocadas lado a lado e por meio de pulsos elétricos provocou-se uma fusão. Um segundo pulso elétrico estimula a célula resultante da fusão a entrar em divisão. Na imagem 4, após 6 dias, o embrião resultante é implantado no útero de outra ovelha que funciona como mãe de aluguel. E por fim, na imagem 5, depois do período normal da gestação, nasce uma ovelha, que foi o caso da Dolly, que é geneticamente idêntica à ovelha doadora
da imagem 1. Já na ideia da clonagem terapêutica, que seria utilizada para tratamento de doenças, nós teríamos um óvulo com um núcleo de célula somática sendo cultivado em laboratório para desenvolvimento de células-troncos indiferenciadas, que poderiam servir para qualquer tecido. E o grupo dessas células-troncos seria induzido a se desenvolver como um tecido ou órgão qualquer, que é o que a gente chama de célula totipotente, que seria para aquele tecido que iria precisar naquela doença. E o padrão dessa atividade dos genes dessa nova célula, né, clonada, determinaria para que tipo de célula ela iria se diferenciar. Já existem alguns exemplos da utilização dessa clonagem terapêutica para vítimas de infarto que recebem implante de células musculares cardíacas, para pessoas com mal de Parkinson ou mal de Alzheimer que recebem neurônios sadios. Agora é preciso conhecer o processo de diferenciação para depois reproduzir toda a delicada operação físico-química em laboratório. Apresento agora para vocês a técnica da terapia gênica. Essa técnica ela consiste em substituir o alelo que causa doença pelo alelo normal. Os estudos de terapia gênicas até o momento estão restritos a células somáticas, que são células da pele ou da medula óssea, mas no futuro bem próximo ela pode até atuar sobre células que formam os gametas, sendo que desse modo o indivíduo afetado ele não possa mais transferir o alelo anormal para seus descendentes. E as principais doenças que têm sido alvo dessa terapia gênica, elas são causadas por apenas um gene, como ocorre com a fibrose cística, a imunodeficiência humana, que é a chamada ADA, a talassemia, a anemia falciforme, a hemofilia a doença fenilcetonúria, tem outra também que é chamada de hipercolesterolemia e também a distrofia muscular. Então são doenças causadas por interação gênica, interação de genes que estão em estudo para tratamento por meio dessa técnica da terapia gênica. As principais maneiras de introduzir genes em humanos, no caso da terapia gênica, tem sido a técnica ex vivo ou a técnica in vivo. Vamos diferenciar. A técnica ex vivo consiste em usar um vetor, como um vírus, por exemplo, modificado, que contém o alelo normal, e a seguir colhe-se glóbulos brancos, que são os leucócitos do sangue da pessoa afetada, e permite-se que os vírus alterados infectem essas pessoas em meio de cultura, e os vírus introduzem nos leucócitos um alelo normal, e assim modificados, esses leucócitos são mantidos em meios que são propícios à sua intensa multiplicação, e depois são reintroduzidos no paciente por um processo semelhante a uma transfusão sanguínea. Bem simples, ex vivo. Agora, o in vivo, ele consiste na clonagem do alelo normal e de seu preparo para introdução no paciente por meio de injeção na veia ou intramuscular, né, que é a ideia dos novos fármacos que são as vacinas gênicas. Então, com isso, o alelo normal ele incorpora-se às células do paciente e passa a comandar todo o processo de síntese de proteína normal desse ser vivo. Só para entender melhor, aí tem a representação esquemática desse processo de introdução de genes modificados no corpo humano, tanto pelo processo in vivo, como você pode ver representado pela seta laranja, como no processo ex vivo, representado pelas setas azuis. Resumindo, primeiro, células de um paciente são removidas e mantidas em meios de cultura. Segundo, são adicionados os genes de interesse usando vetores. Terceiro, o vetor introduz nas células humanas o seu DNA que contém gene de interesse. E, por fim, as células humanas geneticamente modificadas são introduzidas ao paciente. Isso aí são as etapas do processo ex vivo, porque eu estou usando vetores. No processo in vivo, os vetores já são inoculados diretamente no paciente. Então, aquele gene de interesse terapêutico, ele já é inoculado diretamente no paciente sem precisar de um vetor. Então, in vivo, dentro do ser vivo, sem precisar de um vetor. Ex vivo, eu vou precisar de alguém de fora, alguém externo, como um vírus,
que eu consiga inocular esse vetor. Eu não poderia deixar de apresentar para vocês o projeto Genoma, que também está dentro da área da biotecnologia, que consiste em localizar nos cromossomos humanos de todos os genes responsáveis por características normais e características patológicas, ou seja, genes que serão responsáveis no futuro por alguma doença hereditária, claro, que eu possa vir a desenvolver. Então é feito todo um mapeamento, um sequenciamento de, só para você ter ideia, de 3 bilhões de pares de bases que forma todo o nosso genoma. É um mapeamento genético humano para auxiliar na prevenção, claro, de doenças genéticas como câncer, depressão, obesidade, diabetes e até as cardiopatias, né, que são hereditárias, doenças cardíacas. Então é um projeto de investigação, na verdade, que é feita uma análise de todo o nosso mapeamento genético para saber se eu tenho a probabilidade de desenvolver alguma doença hereditária. Uma outra técnica que existe é com os organismos transgênicos, os seres transgênicos que a gente conhece como OGM, que são os organismos geneticamente modificados, são aqueles que recebem genes de outras espécies de seres vivos, e a importância deles está na obtenção de indivíduos com características vantajosas e que produzam substâncias de interesse para o ser humano. Então, eu tanto modifico características de alimentos para serem comercializados, como também eu posso produzir substâncias como medicamentos, tem as aplicações que trazem vantagem, claro, para a nossa espécie. Mas como são fabricados os OGM, né? Um ou mais genes, no caso, que introduzem uma nova faculdade, são introduzidas no patrimônio genético da planta. Então, a partir de uma bactéria, o gene ele é isolado para se explorar uma ou várias suas características. Daí esse gene é integrado em um tratamento de DNA de outra bactéria. O gene que foi integrado a esse fragmento se multiplica mediante o cultivo das bactérias. Cópias do gene são fixadas em micropartículas de metal. Geralmente usa-se o tungstênio. E por fim, mediante pressão de um gás, essas partículas são projetadas sobre células desses vegetais, né? E o gene se integra aos cromossomos de algumas células. O resultado, a planta ela possui as faculdades desejadas, que é as novas características, eles chamam de faculdades desejadas, que é a resistência aos herbicidas, aos insetos, por exemplo. Mas qual é o perigo dos organismos geneticamente modificados? Pesquisas apontam que ratos alimentados durante 2 anos com o milho, dessa espécie aí, MON 810, eles morrem mais jovens e sofrem mais frequentemente de câncer, segundo o estudo realizado por pesquisadores franceses. Então, é um exemplo da produção de planta geneticamente modificada, mas também trazemos para vocês aí consequências do uso desses alimentos transgênicos, né, em espécies de animais como ratos, e que está sendo estudado também que possa trazer prejuízo para a espécie humana, tendo em vista que nós também se alimentamos desses alimentos que hoje já se tem, a maioria geneticamente modificada e muito poucos orgânicos, né? O que nos leva também a consumir esses alimentos geneticamente modificados é a nossa pressa em consumi-los, porque queremos eles sempre mais maduros, então são usadas muitas substâncias para o amadurecimento precoce desses alimentos, assim como também a comercialização, porque eles se tornam mais baratos, né? O mercado competitivo, eles se tornam mais baratos e os orgânicos, os naturais, se tornam um pouco mais caros. Então a gente tem que ter muito cuidado na nossa alimentação para que não se desenvolva também câncer com a nossa espécie. Mas vamos olhar para o lado positivo, as aplicações, né, e os resultados positivos, como a obtenção
de produtos em grande escala, como a insulina, interferon, interleucina, proteínas do sangue, vacina. Tudo isso são substâncias importantes para a manutenção da vida, né, do ser humano, claro. Costelinhas de porco sem colesterol já estão sendo produzidas, vacas com leite humano para bebês órfãos, bactérias que produzem insulinas para diabético. Enfim, se vê que a transferência de genes de um organismo de uma espécie para outra espécie já foi feita com sucesso em vários seres vivos. E um dos exemplos é em camundongos, que gene que produz o hormônio de crescimento humano, ele foi isolado e transferido para zigotos de camundongo, e logo após a fertilização in vitro, os ovócitos foram removidos cirurgicamente e fecundados com espermatozoides. Então, em cada zigoto foram injetadas inúmeras cópias do gene com auxílio de uma delicada agulha de vidro. É um processo, né, de fertilização artificial, vamos chamar assim. Algumas dessas cópias se integraram ao genoma do zigoto. Então, os zigotos foram reimplantados em fêmeas e a embriogênese prosseguiu normalmente. Os camundongos transgênicos adultos atingiram tamanhos 2, 3 vezes maior que o normal. E não deixando de puxar a sardinha, né, para o lado do campo da ciência, da biologia, hoje já se tem um mercado dentro da medicina que trabalha com bancos de sêmen, inseminação artificial, fertilização in vitro, crianças sem pai biológico, filhos de homoafetivos, recuperação de espécies extintas. Enfim, tem todo um campo a respeito da biotecnologia, com técnicas interessantes que nós acabamos de conhecer e que é bem recente na área da genética, a chamada engenharia genética. Os pontos positivos dessa tecnologia é que ela pode ser empregada para melhorar a vida em nosso planeta, mas se ela não for utilizada seguindo padrões éticos e morais, isso torna um ponto muito negativo. O que vem por aí? Um admirável mundo novo. Então, na área da biotecnologia, nós temos um campo vasto de atuação, como, por exemplo, produção de fármacos, fermentações industriais, cultura de tecidos e células, clonagem, análise do DNA, transformação genética, que são os organismos transgênicos, o uso de micro-organismos na agricultura para combater insetos, que é o que a gente também fala sobre controle biológico, a produção de vacinas, o melhoramento genético. Qual a sua consideração a respeito? É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um encontro de nossa aula semanal de biologia. E hoje nós conseguimos compreender essa área atual e bem complexa que é a biotecnologia. E dentro dela nós conseguimos entender técnicas como a do DNA recombinante, a clonagem de pessoas, a clonagem de outros seres vivos, a clonagem de DNA, a identificação de pessoas, o mapeamento da variabilidade humana, que é o projeto Genoma, todas as técnicas de terapia gênica, auxiliando nas vacinas gênicas, nos programas de triagem populacional, enfim, nos organismos transgênicos. Essa grande área de atuação também está auxiliando muito na recuperação de espécies extintas. Então, eu espero que vocês tenham compreendido e agora nós vamos seguir com atividades.